THCV, ou tetrahidrocannabivarina. Esse é um canabinoide encontrado também na planta da cannabis e que tem ganhado muita atenção e muito destaque, e também uma crescente na área de pesquisa da medicina. Embora o THCV seja frequentemente confundido com THC, ele é diferente, é o que a gente vai saber agora na nossa conversa com a médica nutróloga, a doutora Paula Vinha. Tudo bom, doutora? Oi, Denise, tudo bem? Obrigada pelo convite, viu? Amei. Obrigada por aceitar, viu? Doutora, o THCV, ele tem propriedades distintas do THC e todas essas propriedades tornam que esse canabinoide seja interessante para o tratamento, especialmente no campo do controle do apetite. É isso mesmo? De que maneira o THCV pode atuar nessa área do controle do apetite e também no tratamento de condições como a diabetes, por exemplo? O HCV, ele é um canabinoide menor, né, que a gente chama, um canabinoide raro. Os mais comuns na planta, os mais abundantes na planta, são o canabidiol e o THC, Uhum. que é mais, que são os dois mais conhecidos, né? E o THC é aquele que é responsável por dar a fome que o pessoal tem, né, quando usa a cannabis ou a maconha fumada, enfim, ou até mesmo quando a gente usa um produto com alto nível de THC para algumas patologias, a gente pode ter indução do apetite e aumento da fome. O que acontece é que os mecanismos de ação dos canabinoides, eles são muito particulares, eles são muito individuais, né? Então, cada canabinoide funciona de um jeito. E o THCV, ele está em uma proporção muito pequena na planta. Então, ele é um produto que a gente considera ele como semissintético, né? Então, assim, a gente nunca conseguiria um frasquinho inteiro de THCV de uma planta só. A gente precisa juntar bastante THCV para conseguir fazer um produto que seja adequado. E aí, o que que ele faz, né? Ele faz o efeito inverso do THC em baixas doses, né? Então, o que que acontece? O THC, ele estimula o receptor CB1 e ele aumenta o apetite. Ele é agonista do receptor CB1. Então, o THCV, o que ele faz? Em baixas doses, ele, o THCV em baixas doses, ele faz com que a gente tenha uma inibição desse receptor CB1 inibindo o apetite. Entretanto, se a gente usar doses muito maiores, ele pode ter o efeito contrário. E alguns pacientes podem apresentar uma sensação de psicoatividade, né? Ou de euforia, que a gente fala. Então, Uhum. é bem sutil esse equilíbrio. Além disso, ele ajuda a melhorar o THCV, os estudos mostram, ele ajuda a melhorar, ele se liga, a gente tem o sistema endocannabinoide, ele está ligado em vários receptores do corpo, não são só os receptores canabinoides. Então, a gente sabe que o THCV tem potencial de melhorar o controle de glicemia, de diabetes, de insulina, de cortisol, de fígado gorduroso. Isso tudo o CBD também faz, mas numa proporção menor, né? E diferente da ação. Mas quando a gente pensa que o sistema endocannabinoide está relacionado com todo o corpo e que ele ajuda a diminuir dor, inflamação, ansiedade, hormônios do estresse, sempre que a gente modula o sistema endocannabinoide, a gente tem benefícios, vários benefícios, inúmeros benefícios. E aí vai depender do que o paciente está buscando. Se é melhora mais só do sono, ou se é mais do emagrecimento, ou se é um diabetes de difícil controle, ou se é dor crônica. Então, por isso que precisa ser um acompanhamento bem personalizado. Claro. Sim, doutora, você falou sobre o CBD e o THCV. Existem, ou poderão existir, ou se já existem, produtos à base de cannabis. Agora a gente abre, então, já está aberta uma nova fronteira, né? Que é o uso do THCV. Mas ele pode vir associado com o CBD, um produto que una, que traga os benefícios tanto do CBD e mais ainda do THCV. Nós temos no mercado, se não me engano, umas 6 marcas já com THCV que estão vendendo por aí, que já está sendo importado pela RDC, pela 660. A gente ainda não tem produtos de THCV na farmácia convencional, né, pela 327. E nós temos tanto produtos que são isolados de THCV, quanto produtos que são associados ao canabidiol. É muito particular isso, porque tem pacientes que usam o produto isolado e referem uma ação menor do que se ele for usado juntamente com o CBD. Então, um dia a gente vai poder ter essa análise genética do paciente para saber exatamente o que prescrever. Normalmente, Denise, para o paciente não ter, né, que gastar o dinheiro comprando o produto, importando o produto e não dar certo, eu prescrevo separado o CBD do THCV e peço para tomar junto no mesmo horário. Claro, aí faz associado o Tem uma tratamento. substituição manual, para ele não perder o produto, nem nada disso.
Lembrando que, se for um produto à base de nanotecnologia, não tem problema ele ser ingerido em jejum ou longe das refeições, porque ele é um produto à base de água, né, hidrossolúvel. Se for um produto à base de óleo, é mais interessante que ele seja administrado, né, que o paciente tome depois das refeições para facilitar a absorção com alimentos um pouco mais gordurosos. Uhum. Doutora, um relatório lançado esse ano no mundo, né, feito com a colaboração da OMS, divulgou que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com obesidade no mundo. É um problema muito sério. Isso dá mais ou menos que 1 em cada 8 pessoas no mundo sofre de obesidade. O que a doutora entende e vê, também através da tua experiência clínica, o THCV, ele pode vir a ser um tratamento de ponta para a obesidade, nessa questão do controle do apetite, da sensação de da pessoa ficar saciada, assim? É uma pergunta boa essa, Denise. Na verdade, o que acontece? Assim, eu não vi esse relatório, mas no meu ponto de vista tem muito mais obesos no mundo do que isso. Deve ter sido subdiagnosticado, porque é uma epidemia junto com diabetes e ansiedade, tá? Então, a gente tem que pensar que a obesidade ela já começa na barriga da mãe, quando a mãe está gestando a criança. Ela já está determinando ali o futuro do filho. Eu dei uma aula esses dias sobre modulação do sistema endocannabinoide, tem um artigo lindíssimo feito pelo pessoal do Rio de Janeiro que mostra que esse sistema endocannabinoide da criança já está sendo formado na barriga da mãe. Então, na gestação, ela já está determinando. Só que genética não é destino. A gente tem a responsabilidade, a capacidade de mudar isso ao longo da vida. Entretanto, o mundo ele é muito mais favorável ao adoecimento do que à saúde, né? Entendeu? A gente tem estresse, industrializados, dorme pouco, WhatsApp, uma quantidade de informações, agrotóxico, derivado de petróleo, enfim. Então, o que eu penso, né? Obesidade, ela é uma doença. Não tem o que discutir, ela é uma doença, ela tem que ser tratada como uma doença. Dependendo do caso, ela tem que ser tratada de maneira ampla, com alopáticos também, nem sempre só o THCV vai cuidar, mas ele é uma opção sim. Vai depender das condições econômicas do paciente, do grau de compreensão, da vontade de mudar, né? Então, assim, tem sempre que batalhar na mudança de hábitos, na equipe multidisciplinar. O paciente entender que ele não pode comer tudo o que ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Tem pacientes que, às vezes, Denise, eles estão com uma massa magra tão ruim, eles estão tão acima do peso, que mesmo parando de comer, não vai emagrecer. Nessas horas, o THCV atua de uma maneira um pouco melhor, porque ele vai reacendendo esse metabolismo que está estacionado, vamos dizer assim, né? Agora, o importante é, a obesidade tem que ser tratada. Não é para ser considerada como só um problema estético, tá? Porque não é. Quando o paciente tem obesidade, aumento de insulina, aumento de cortisol, alteração dos hormônios intestinais, ele tem muito mais chance de vir a ser diabético e apresentar doenças cardiovasculares, que é o caso da síndrome metabólica, que pode cursar com câncer, com derrame, com AVCs, com infarto agudo do miocárdio, enfim, vários outros problemas. Então, assim, acho que o THCV é uma opção muito boa. Se a gente pudesse ter esse produto, né, em larga escala, para a gente poder prescrever de uma maneira mais abundante, seria interessante, bem interessante. Eu acho que ainda não é viável essa possibilidade, mas quem sabe no futuro aí mais próximo. Sim. Doutora, de que maneira o THCV age no organismo, gerando essa possibilidade, esse potencial para favorecer o emagrecimento? A gente tem no corpo um equilíbrio dinâmico entre produção de energia, gasto de energia, produção de hormônios intestinais que dão apetite e produção de hormônios intestinais que não dão apetite. E a gente tem toda essa cadeia de metabolismo, ela sofre interferência de um monte de fatores, né? Então, por exemplo, menopausa, hormônios, cortisol, glucagon. Quanto mais o paciente for estressado, mais ele vai ficar com dificuldade de perder peso. Então, o THCV, ele consegue, agindo nos receptores, tanto nos típicos quanto nos atípicos, ele consegue diminuir ele consegue fazer dois trabalhos que são muito importantes, tá? Diminuir o apetite, diminuir a vontade de comer, diminuir a vontade de comer aquela fome hedônica que a gente fala, que é aquela fominha que, sabe que você quer comer alguma coisa, não sabe o que é? Fica beliscando ao longo do dia, ele diminui isso. E ele também tem um potencial de acelerar o metabolismo através dos hormônios intestinais e da energia mitocondrial. Isso daí, óbvio, Denise, precisa ser associado com atividade física, precisa ser associado com outras mudanças de estilo de vida.
Eu não quero que o pessoal entenda o THCV como um milagre, assim, olha, eu vou tomar e vou emagrecer sozinho sem fazer nada. Mas é uma promessa muito boa a gente poder ter um fitocannabinoide derivado da planta aliado em doenças tão sérias, que podem ser tratadas de uma maneira muito mais natural do que a gente trataria com uma medicação alopática, por exemplo, né? Perfeito, doutora, pegando o gancho, que milagres existem, mas não para emagrecer, né? É, Doutora, existe a real possibilidade do THCV substituir medicamentos alopáticos tradicionais com alto risco, com altos efeitos colaterais? Por exemplo, o Ozempic? então, Denise, a gente já está além do Ozempic, agora a gente já está na tirzepatida, que é outro hormônio. Esse sim está sendo considerado um milagre melhor do que o Ozempic já foi considerado um dia, né? A tirzepatida é um hormônio que é um duplo agonista, ela mexe em dois hormônios intestinais, é um hormônio sintético, e ela simplesmente tira a vontade de comer, tira, tira a vontade de comer, o paciente não consegue comer. Isso vai depender da dose de cada paciente. O mecanismo de ação dele é um mecanismo de ação bem fisiológico. Ele não mexe, ele não faz alterações orgânicas como faz um Benvanse ou como fazia uma sibutramina, por exemplo. Né? Ele tem um mecanismo de ação que vai tentar restaurar o equilíbrio do corpo, ao invés de só ser uma bomba de medicamento. O THCV, ele ajudaria muito. Eu tenho paciente que faz uso das duas medicações, do THCV com a tirzepatida, tá? Porque aí a gente consegue um efeito bem melhor, né? Eu não, assim, eu acho que ainda tem muito preconceito para a gente achar que o THCV vai estar disponível na prateleira da farmácia para a gente prescrever para emagrecimento. Mas eu acho que a gente consegue, ainda, a gente precisa de mais estudos, Denise, é muito difícil a gente fazer estudo em humano. Os estudos clínicos, ainda mais em emagrecimento, tem um monte de vieses, né, nos estudos. Então, estilo de vida, peso, etnia, quantidade que come por dia de caloria, como estão os exames laboratoriais, como é a atividade física, rotina de vida, enfim. Então, é muito difícil a gente padronizar isso. Então, eu acho que a gente ainda vai levar um tempo para padronizar o THCV para esses estudos. Mas, na prática clínica, não existe uma recomendação oficial do THCV ainda, mas para a prática clínica, a gente tem visto sim que ele funciona. Ele tem um efeito muito interessante de ajudar a melhorar o metabolismo do corpo e queimar a gordura estocada, principalmente gordura visceral, que é a gordura da barriga, que é a pior de todas. A mais difícil de perder, né, doutora? Facinho de ganhar e a mais difícil de perder. Doutora Paula, pessoal, eu não vou fazer mais perguntas, porque a doutora Paula vai participar da live do Portal Cannabis Saúde dela, vai responder as perguntas de todas as pessoas durante a live, quarta-feira que vem, dia 12, né, doutora? Dia 12 às 19 horas, aqui no YouTube do dia 11, perdão, dia 11, quarta-feira, dia 11, às 19 horas, aqui no YouTube do Portal Cannabis Saúde, mais respostas sobre o THCV. Muito obrigada, doutora Paula. Eu que agradeço a oportunidade, Denise, lembrando que ainda dá tempo do pessoal cuidar da saúde e chegar melhor em 2025 do que entrou em 2024, né? Porque esse ano não foi fácil. É verdade. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, minha querida.